Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Fonte. Meu nome é Marcelo Betti, sou um dos pastores dessa igreja. Prazer receber vocês que nos visitam e vocês que são de casa. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens no livro de Apocalipse, observando 7 cartas que Cristo Jesus manda para a sua igreja, e nessa série nós vamos aprender sobre qual é a mensagem que Cristo Jesus tem a ensinar sobre a nossa igreja. E essa série se conecta muito com aquilo que temos falado nesse ano, porque nós iniciamos o ano perguntando qual é a igreja que nós queremos ser, quais são as marcas da nossa igreja. E nessas 7 cartas nós vamos ouvir o que Jesus espera da sua igreja. Nós vamos ver o que é que Cristo ensina a respeito da igreja, marcas que nós devemos ter e erros que nós devemos evitar. E com essas 7 cartas nós vamos ouvir o que é que Cristo vai nos ensinar. Essas 7 cartas, elas se encontram no livro de Apocalipse, os capítulos 2 e 3, e elas são endereçadas para comunidades específicas. Por exemplo, ela vai ser escrita para Éfeso, para a igreja em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E cada uma dessas igrejas, cada uma dessas comunidades tinha os seus problemas a enfrentar. Cada uma dessas comunidades passava por problemas específicos nos seus ambientes e no seu contexto. E o que nós queremos fazer é observar essas mensagens escritas, dadas por Cristo Jesus a essas igrejas e entender o que é que nós vamos poder aprender com elas. Mas tem um detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção logo no início da apresentação dessa série. É uma expressão repetida 7 vezes nessas 7 cartas, que está em Apocalipse capítulo 2 e vários outros versículos, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As cartas de Apocalipse são cartas dadas por Cristo Jesus, por meio do seu Espírito, não somente para a igreja de Éfeso, de Esmirna, a de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, não. Cada uma dessas cartas foi endereçada para uma comunidade particular, com um problema particular, em um ambiente particular. Mas a mensagem de Cristo Jesus não é só para aquela igreja. Aquela é uma mensagem para todas as igrejas, incluindo a nossa. Nessa série, eu quero convidar você a ouvir o que o Espírito tem a dizer sobre as igrejas. Aquilo que o Espírito de Cristo está dizendo para a nossa igreja. E a proposta dessa série é nos oferecer 3 coisas. Em primeiro lugar, eu vou propor para vocês um encontro com a cidade. Em cada uma das mensagens, nós vamos olhar para a cidade onde a igreja está inserida. E nós vamos encontrar informações nessas cartas a respeito de como a igreja existia naquele contexto, e nós vamos encontrar aquela comunidade. Mas acima de tudo, eu quero convidar você a ter um encontro com Cristo Jesus. Essas cartas, elas sempre iniciam com a apresentação de Cristo Jesus. Cada uma dessas cartas começa com a apresentação de Cristo, e em nenhuma delas Jesus se apresenta com as mesmas palavras. Para cada igreja, Jesus se apresenta de acordo com a necessidade daquela igreja. E aquilo que ele promete no final de cada carta também tem tudo a ver com aquilo que aquela igreja precisa. E se nós olharmos para o livro de Apocalipse como nos apresentando uma visão mais completa da visão de Cristo Jesus, uma vez que são 7 cartas,
7 apresentações, 7 desafios, 7 promessas. Nós vamos encontrar a plenitude de Cristo, dos princípios que regem a igreja e das promessas que Ele tem para nós. Nessa série, o meu desejo é que você tenha um encontro com Cristo Jesus, assim como essas pessoas que receberam essas cartas originalmente precisavam receber de Cristo. Mas existe uma segunda razão pela qual eu gostaria de apresentar essa série para vocês. É porque essa igreja, ou essas igrejas, nesse contexto, eles estavam em vias de enfrentar uma perseguição generalizada contra eles e eles estavam com medo. Se você acompanhou as nossas últimas 4 mensagens, nós vimos uma série que fala especificamente sobre o medo e como nós podemos lidar com o nosso medo. E nós fomos apresentados aquilo que a Escritura nos ensina sobre como enfrentarmos o medo. Nessas 7 cartas, o Senhor Jesus Cristo vai estar convidando a cada um de nós a reagir com coragem diante da perseguição, a reagir com coragem diante da proclamação fiel de Cristo Jesus e de reagir com coragem à imposição do império que queria dominar sobre aquelas igrejas. Esses 3 grandes inimigos precisavam ser vencidos com coragem e eles estavam com medo, assim como nós também estamos. E é por isso que eu gostaria de iniciar a apresentação dessa série lembrando para vocês quem é que nós queremos encontrar. Nós queremos nos encontrar com Cristo Jesus. E Cristo Jesus é apresentado no início do livro de Apocalipse, com 3 características, que assim que você as entender, vai ficar claro para você o que é que Ele espera da sua igreja. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 5, nós vemos a apresentação de Jesus Cristo. Ele vai dizer, dessas cartas enviadas, ele vai dizer: as 7 igrejas da província da Ásia. O livro de Apocalipse é uma grande carta endereçada a essas 7 igrejas. E ele vai dizer: graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Isso é uma descrição de quem Deus é, aquele que é, que era e que há de vir. Mas essa carta também foi escrita por Cristo Jesus. Então ela também é da parte de Cristo Jesus. E ele é descrito como a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano sobre os reis da terra. Nessas 3 frases, João apresenta a cosmovisão do Evangelho, centrada em Cristo Jesus. Ele diz que Cristo Jesus foi o testemunho fiel. E por causa do seu testemunho fiel, ele foi colocado para morrer. Ele morreu enfrentando a perseguição. Mas ele também é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a vencer a morte. E porque ele venceu a morte, nós podemos enfrentar as nossas perseguições com coragem. Até porque ele é o soberano sobre os reis da terra. Não importa qual é o tamanho do império que nos oprime, não importa qual é o tamanho da perseguição que se levanta contra nós, nós seguimos a testemunha fiel que venceu a morte e que é rei sobre tudo. E é baseado nessa imagem que nós vamos ouvir o ensino de Cristo Jesus para cada uma dessas cidades, para cada uma dessas igrejas e para a nossa igreja também. E você vai perceber que em cada uma dessas cartas, o aspecto do testemunho, o aspecto da coragem em enfrentar a morte e até mesmo de enfrentar o império vai estar presente em cada uma delas. Em cada uma das igrejas, de maneira diferente. Mas essa é a imagem de Cristo Jesus. O Cristo com quem nós precisamos nos encontrar individualmente e como igreja. Por isso, antes de iniciar a primeira mensagem dessa série, eu gostaria de convidar você a ficar de pé e ler comigo a carta que o Senhor Jesus Cristo enviou para a cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade que nós conhecemos. Éfeso é uma cidade que tem um livro escrito no Novo Testamento sobre ela. Nós conhecemos sua história através do livro de Atos. Mas no final do 1º século, Cristo envia uma carta para essa comunidade. E a carta que ele envia diz o seguinte, eu quero ler com vocês. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Pode ler comigo. Eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras,
o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos apresentar a sua palavra e o seu ensino. E diante da tua palavra, que é guia para as nossas vidas, que é autoridade sobre nós, nós nos colocamos hoje de maneira atenta para ouvir o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu quero que você imagine comigo o seguinte cenário: que você finalmente conseguiu terminar a reforma no seu apartamento, na sua casa, que há meses você estava esperando terminar. Todo o processo de revitalizar a sua casa ou o seu apartamento tinha finalmente terminado, os empregados tinham saído, os responsáveis pela obra tinham saído, o pessoal da limpeza já tinha passado, e tudo o que precisava fazer era entrar novamente na sua própria casa. E você abre a porta da frente, entra, é fim de dia, a primeira coisa que você faz é ir até o interruptor para ver se vai acender a luz. E a luz não acende. Seu sentimento é quase de frustração imediata. Você espera para ver a luz, para enxergar o resto do que precisa ser visto pela casa, mas a tomada não funciona. Precavido, você vai lá fora, se é na sua casa, você vai ver se está tudo certo na fiação externa. Se é no apartamento, você vai procurar a grade de fiação do seu prédio. E você descobre que está tudo ok. O problema é dentro da sua casa. Você entra e começa a olhar a fiação. Você vai no seu quadro de luz. A fiação está em dia. Você pega uma escada, vai olhar a lâmpada para ver por que ela não acende. Talvez ela esteja queimada. Ela não está. A lâmpada não está queimada, mas a lâmpada não acende. Frustração, porque você esperava uma certa utilidade dessa lâmpada que você não viu acontecer. Provavelmente tem algo errado na conexão entre a energia que sai do prédio e a lâmpada. E essa desconexão faz com que essa luz, embora intacta, e a sua estrutura pronta para funcionar, faça com que essa luz não acenda. Algo aconteceu na conexão. A igreja de Éfeso era assim. Era uma igreja que, se você pudesse olhar para ela, você veria essa igreja como uma igreja que tem as suas estruturas e que ela deveria estar funcionando, que tudo parecia estar no lugar, só tinha um problema: ela não estava funcionando de maneira adequada. E talvez isso tivesse tudo a ver com o lugar onde ela estivesse. A igreja de Éfeso estava situada na cidade de Éfeso, uma cidade que era conhecida como uma cidade da luz. A cidade de Éfeso tinha esse título porque ela tinha recebido um posicionamento estratégico, ela era economicamente forte, ela era religiosamente influente. A cidade de Éfeso, ela era profundamente importante na sua localização. O comércio passava por essa cidade por ser portuária. O comércio interno passava porque ela também se conectava com os rios que levavam ao interior.
Ou seja, se você quisesse fazer negócios na Ásia, tirando coisas de Roma ou outros lugares do império, você precisaria passar por Éfeso. E de Éfeso você precisaria se conectar a outras cidades através do rio. Por causa da sua posição estratégica, essa cidade ela começou a atrair muitas pessoas. E nós vemos um grande geógrafo falando sobre ela, Estrabo. Ele diz o seguinte na sua obra geográfica: a cidade de Éfeso, por sua localização vantajosa em outros aspectos, cresce a cada dia e é a maior do empório da Ásia antes de Tauro. Empório eram essas cidades portuárias que recebiam o comércio de muitos lugares. A cidade de Éfeso era assim. Aliás, se você for hoje onde estão as ruínas dessa cidade, você vai encontrar o teatro de Éfeso na colina de Panaí. E você pode ver que ainda hoje é possível admirar a beleza desse lugar. Você consegue do teatro enxergar o rio de onde saem todos os comércios. Essa era uma cidade afluente, influente, era uma cidade rica. Pessoas iam para lá e por causa disso, desenvolveram cultura, desenvolveram artes, desenvolveram muitos aspectos da religião. E a cidade cresceu. Alguns historiadores dizem que nesses dias, no primeiro século, a cidade tinha chegado a ter 250 mil habitantes. Uma cidade enorme para os padrões do mundo antigo. Uma cidade gigantesca para os padrões de Cosmópolis. Essa era a cidade de Éfeso. Mas tinha um outro elemento que dominava a cidade de Éfeso. Éfeso era conhecida especialmente pela sua religiosidade. A religiosidade de Éfeso era conhecida por várias pessoas. Existe um outro autor antigo chamado Dio Crisóstomo, que também era um orador e filósofo, e na sua obra sobre as suas oratórias, ele diz: vocês sabem que os efésios guardam grandes somas de dinheiro, tanto de particulares quanto de estrangeiros, armazenadas no templo de Ártemis. O templo de Ártemis, também conhecido como templo de Diana, era um centro religioso e cultural do mundo antigo. Grande a Diana dos Efésios, era o canto que eles emitiam ao falar sobre esse templo, que foi descrito como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo era enorme, ele era funcional, ele tinha profetisas, ele tinha sacerdotes. A religião nessa cidade era fortemente influenciada pelo culto a Diana ou Ártemis. Mas tinha um outro elemento profundamente importante nessa cidade, associada ao sincretismo típico das religiões do mundo antigo. A cidade de Éfeso também tinha um elemento de adoração ao imperador. Existem, se você for procurar as evidências arqueológicas, informações de adoração específicas a imperadores específicos nessa cidade. Aliás, todas as benfeitorias feitas nessa cidade muitas vezes eram patrocinadas pelo próprio império. E aí, com certeza, a veneração ou a adoração desses imperadores acontecia nessa cidade. Era uma cidade multicultural, energética, ativa. Era uma cidade vibrante. Centro financeiro, religioso, intelectual. Na Ásia. Muito parecido com a nossa cidade. Nós não somos uma cidade portuária. Mas nós sabemos exatamente o que significa viver numa cidade grande, em que a economia domina. Nós sabemos exatamente o que é viver debaixo de uma pressão de quem sabe, ou pelos polos políticos que hoje imperam na nossa cidade. Nós sabemos o que é viver sob a pressão do Estado, ou das imposições políticas. E nós sabemos o que significa ter nosso coração esticado para conseguirmos atender a todas as necessidades, todos os desafios que a cidade nos impõe. A cidade de Éfeso era assim. E por causa da sua grande influência, por causa da sua grandiosidade, por causa da sua beleza, por causa da sua influência, essa cidade foi chamada de Cidade da Luz. Tem um outro escritor antigo chamado Plínio, na sua obra Naturalis. Permita-me testar o meu latim de vez em quando, que eu só uso de vez em quando. Verum Éfesum alterum luminasiae. De fato, Éfeso
é a luz da Ásia, a segunda luz da Ásia. Talvez em ênfase, quem sabe, a Pérgamo, que era a capital. Mas a luz da Ásia. Essa era a cidade gloriosa, que brilhava a luz da cultura, mas não conhecia a luz do Cordeiro. Ela brilhava a luz da arte, ela brilhava a luz do poder financeiro, ela brilhava a luz dos poderes imperiais, mas ela não conhecia a testemunha fiel. Ela não conhecia o primogênito dentre os mortos. Ela não conhecia aquele que é o soberano sobre os reis da terra. Conhecia a glória e a luz da cultura, mas não conhecia a glória e a cultura de Cristo. E a luz de Cristo. Quem deveria refletir a luz do Cordeiro nessa cidade era a igreja. A igreja de Éfeso deveria ser a igreja da luz. Mas infelizmente a igreja de Éfeso tinha se perdido no meio do caminho. A igreja de Éfeso estava num lugar privilegiado. A igreja de Éfeso estava num ambiente propício para a propagação do evangelho. Mas infelizmente, em algum momento, eles se perderam. Nós não sabemos exatamente como que o evangelho chega nessa cidade, mas nós sabemos que quando Paulo chega lá, já existiam discípulos. Nós sabemos que essa era uma cidade estratégica para Paulo, porque Paulo volta nessa cidade várias vezes. Ele passa 3 anos nessa cidade. Ele diz que ensinou todo o conselho de Deus para o pessoal de Éfeso, e ele está pronto para partir. Uma das únicas despedidas calorosas que o apóstolo Paulo tem em todo o livro de Atos é com a igreja de Éfeso. Uma igreja que seguiu de perto o ensino de Paulo. Uma igreja que recebeu de Paulo Timóteo. Timóteo foi enviado para essa cidade. A carta de 1ª e 2ª Timóteo nos ensinam sobre aquilo que Paulo esperava que Timóteo fizesse nessa cidade. Na década de 60, antes de morrer, o apóstolo Paulo estava terrivelmente preocupado com essa igreja. E ele estimulava Timóteo: Timóteo, ensina a doutrina, fala a verdade, prega a palavra. E na década de 90, quase no finalzinho do 1º século, essa igreja demonstra que tinha aprendido coisas muito boas com os apóstolos, mas infelizmente tinha deixado de cumprir a sua função. Observe o que Cristo Jesus diz a respeito dessa igreja no versículo 2. Ele diz: eu conheço as tuas obras, o trabalho árduo, a perseverança. Essas são palavras que descrevem o empenho que eles tinham por Cristo, o empenho que eles tinham pelo ministério. A palavra obras ou a palavra trabalho são palavras que descrevem ações ministeriais. Eles estão envolvidos com o ministério, eles estão ativos, eles ensinam, eles cuidam, eles servem. E eles estão trabalhando de maneira árdua, sempre trabalhando. Eles estão insistindo na manutenção desse ministério e trabalhando com bastante perseverança. E aliás, eles estão fazendo isso com insistência, de maneira comunitária. Eles também não podem tolerar homens maus. Esses homens maus é o oposto daquela comunidade Tov que nós ouvimos hoje de manhã. É o oposto da bondade esperada por Deus. Existiam pessoas nessa comunidade que seriam como lobos, que queriam entrar de toda maneira, mas eram lobos. E eles não toleraram essas pessoas. Eles também não toleravam aqueles que se diziam apóstolos, mas eram impostores. Eram falsos mestres, falsos apóstolos. Era uma igreja tão centrada no conhecimento ensinado pelos apóstolos, que eles eram prontos para discernir o que é certo e o que era errado. Eles diziam: Vitor Azevedo, aqui não entra heresia. Aqui nós vamos ficar com a palavra da verdade. Aqui nós estamos preocupados com o ensino de Cristo Jesus e dos apóstolos. Nós vamos fazer o nosso ministério, nós vamos servir. A recepção vai funcionar, o estacionamento vai funcionar, o louvor vai funcionar. A gente vai transmitir esses cultos para o YouTube direitinho. A gente vai fazer o nosso ministério com afinco. Vamos cuidar das nossas crianças. E nós não vamos tolerar pessoas maldosas, pessoas tóxicas, pessoas marcadas pela presença do mal, e nós não vamos tolerar
falsos mestres. E nós vamos fazer isso, perseverando e suportando os sofrimentos por causa do nome de Cristo Jesus, sem desfalecer. Nós vamos sofrer por Cristo Jesus, mas nós vamos enfrentar o sofrimento. A cidade de Éfeso, com toda a sua glória e com toda a sua beleza, não tinha nenhum prazer na mensagem de Cristo Jesus. E embora eles tolerassem todo tipo de ideia religiosa, todo tipo de culto ao imperador, divindades romanas, divindades egípcias, divindades gregas, eles não poderiam tolerar a adoração do Messias judeu. Eles não poderiam tolerar a mensagem de Cristo Jesus, que diz que existe alguém que é soberano sobre todos, alguém que é o primogênito dos mortos, alguém que não aceita adoração dividida, alguém que não aceita ter a sua mensagem dividida, diluída com nenhuma outra ideia. A cidade de Éfeso era uma cidade incrível, talvez até acolhedora, desde que você siga a nossa cartilha religiosa, desde que você siga a nossa cartilha intelectual, desde que você siga os nossos ensinos. E na cidade de Éfeso, a igreja sofria perseguições severas. Para eles era difícil fazer compras, porque participar do comércio da cidade significa apoiar o culto ao imperador. Em alguns casos significa se comprometer com a religião da cidade. Esses irmãos estão sofrendo tudo isso por amor a Cristo Jesus. Eles estão no lugar certo, fazendo aquilo que é certo, com as suas estruturas mantidas, incluindo e expulsando os nicolaítas, que são falsos mestres específicos. No versículo 6 ele diz, uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, muito provavelmente que os nicolaítas ensinavam um modo de viver que era licencioso, que era imoral. Essa igreja não tolerava isso. Eles diziam, imoralidade aqui não. Escárnio, licenciosidade, de maneira nenhuma. Só tinha um probleminha. Eu tenho contra você isso. Você abandonou o seu primeiro amor. A palavra primeiro amor tem sido interpretada de muitas maneiras. A palavra primeiro amor tem sido interpretada de diferentes perspectivas teológicas. E é evidente que existem boas sugestões para cada uma delas. E talvez, de uma maneira pastoral, a gente possa considerar todas elas como positivas. Nós podemos aprender positivamente com cada uma delas. Porque o grande desafio dessa expressão é descobrir quem é o referente desse amor. Eles perderam o primeiro amor a quem? A primeira categoria de respostas para essa pergunta diz o seguinte: eles tinham perdido o seu amor a Deus. Eles tinham esquecido de amar acima de todas as coisas, em primeiro lugar, Deus. O amor a Deus estava comprometido. E porque o amor a Deus estava comprometido, a sua devoção estava se extinguindo. O segundo entendimento desse texto diz, na verdade, eles tinham perdido o seu amor aos irmãos. Seguindo o princípio de amarás a teu Deus acima de todas as coisas, o segundo semelhante a esse é amar o seu irmão, o seu próximo. E talvez eles estavam tão preocupados com a defesa da fé e com o sofrimento, que eles esqueceram de cuidar uns dos outros. Eles eram ríspidos uns com os outros. Mas me parece que existe uma terceira opção, que é um pouco, na minha opinião, mais plausível. A impressão que eu tenho é que esses irmãos, eles tinham perdido o amor a Cristo Jesus. E eles estavam faltando com a sua missão. O que eu quero dizer é que eles estavam tão preocupados na manutenção da doutrina, isso sugere para mim que eles amavam a Deus,
que eles estavam esquecendo a razão pela qual eles estavam ali. O que eu quero dizer é que eles se importavam com os irmãos de tal maneira que eles não permitiam a presença de homens maus dentro da comunidade, nem falsos mestres. Isso sugere para mim que eles tinham amor pelos irmãos. O que eles tinham perdido era amor a Cristo Jesus. Sim, é verdade que quando nós abandonamos o amor a Deus, o nosso amor se esfria. Sim, é verdade que quando nós abandonamos o amor ao nosso irmão, nosso amor se esfria. Mas quando nós perdemos o nosso amor a Cristo Jesus e a sua missão, nós perdemos a nossa missão, a nossa função na terra. E é muito interessante que nessa carta, Jesus Cristo usa algumas expressões interessantes para descrever a igreja. Se você lembra da nossa leitura, na nossa tradução nós ouvimos 2 ou 3 vezes a palavra candelabro. Você também, se leu na sua revista atualizada ou outra versão, você ouviu a palavra candeeiro. As 2 palavras, ou 2 traduções, tentando descrever aquele objeto que era usado nas suas casas para produzir luz. Aliás, Jesus Cristo, quando ensina, no livro de Mateus, ele diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e ninguém acende uma lâmpada. Candeeiro, candelabro, a mesma palavra que ele usa para descrever essa igreja. Ninguém acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Quando Cristo Jesus definiu a missão da igreja, ele disse: vocês são luz. Como uma lâmpada, como um candeeiro, como uma tocha colocada dentro de casa. Lembre, no mundo antigo não existia tomada, não tinha interruptor, não tinha lâmpada incandescente. Que dirá lâmpada de LED? Não tinha. Eram lâmpadas à base de óleo, tochas embebidas em óleo dentro de casa. E onde eles colocavam? Eles colocavam em um lugar que era apropriado para iluminar todas as pessoas. E a igreja de Éfeso estava em um lugar apropriado, porque a cidade de Éfeso tinha uma localização privilegiada. A cidade de Éfeso emitia e brilhava a luz da cultura. Tudo o que eles precisavam era descobrir que a luz da cultura são trevas diante da verdade de Cristo Jesus. A cidade de Éfeso precisava de uma tocha, de um candeeiro, de uma lâmpada acesa no lugar certo. É por isso que Jesus diz: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vendo as suas boas obras, eles glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Que Ele brilhe a luz de vocês diante das pessoas, no lugar apropriado, da maneira certa. Usando uma analogia mais próxima dos dias de Jesus, os nossos irmãos de Éfeso eram como uma vela. A estrutura da vela estava lá. Ela era firme. Ela estava pronta para ser usada. Só faltava uma coisa: luz. Não tinha luz para oferecer para ninguém. Talvez a igreja tenha se tornado tão ativista que ela precisava realizar tantas tarefas, fazer tantos encontros, tantos treinamentos, que eles tenham perdido de vista a missão de Cristo Jesus. Eles estavam tão sobrecarregados com o trabalho e com as pressões da vida e com as perseguições, que eles se esqueceram de ter um encontro diário com Cristo, de estar com Cristo e de viver com Cristo e de lembrar que nós somos cristãos, seguidores de Cristo Jesus, onde nós estamos. Talvez eles tenham esquecido o grande amor que Cristo Jesus ofereceu para eles, morrendo na cruz. E porque eles estão desconectados desse amor, eles não estão iluminando mais, nem demonstrando esse amor.
O problema da igreja é que a conexão havia sido rompida em algum momento, em algum lugar, de tal forma que toda a estrutura da igreja, toda a sua firmeza teológica, todo o seu zelo pela defesa da doutrina correta, estava ficando sem utilidade, porque a igreja tinha abandonado a sua missão. E o que Cristo Jesus diz para essa igreja? Ele diz: lembre-se de onde você caiu. Em primeiro lugar, para estabelecer essa conexão novamente, Jesus Cristo está dizendo, você tem que lembrar onde foi que você caiu. Será que foram as muitas tarefas? Será que foram os muitos compromissos profissionais? Será que a vida agitada e corrida? Será que foi o trânsito que ocupou tanto na nossa vida que nós nos esquecemos de como é viver em comunhão e intimidade com Cristo Jesus? Será que nós estamos tão entretidos com esse mundo que nós estamos nos esquecendo de onde é que nós caímos, de onde foi que nós saímos? Qual é a grande pressão que nós sentimos hoje na nossa vida, que nos impede de lembrar quão grande e quão bom o amor de Cristo Jesus é? Que nos permita ter um coração cheio de gratidão pela graça, um coração cheio de gratidão pelo amor dele. Um coração aceso com a luz de Cristo Jesus, pronto para brilhar na nossa cidade. Se você não se lembra o que é isso, meu irmão, eu tenho uma má notícia para você. Talvez você não tenha conhecido esse amor de Cristo Jesus em primeiro lugar. Porque se em algum dia, em algum momento, você verdadeiramente conheceu o amor de Cristo Jesus, esse amor tomou conta do teu coração de tal forma que você encontrou uma satisfação que você não conhecia. E mudou o modo como você vê o mundo e sente o mundo. É isso que Cristo está dizendo, você precisa se lembrar. Você precisa se lembrar. Eu não sei se você tem esse hábito, eventualmente eu tenho. Eu gosto de entrar no meu Google Fotos e olhar as fotos que ele me lembra. E nessa semana ele fez um vídeo muito maldoso, em que ele colocava cenas dos meus filhos, criança, falando sobre coisas que eles estão vendo, e colocava uma musiquinha bem sentimental, com aquele pianinho no fundo, que corta o coração. Mas é impressionante que quando eu olhei para aquelas imagens e eu ouvi a voz das crianças, eu me lembrei de estar lá e de querer estar com elas e de desfrutar daquele momento com elas. Meu coração se encheu não de nostalgia, se encheu de amor. É isso que nós precisamos ter com Cristo Jesus. Você precisa voltar para suas memórias no Google Fotos e olhar para aquilo que Cristo já fez na sua vida e o tanto que Ele já transformou o seu coração. Porque é somente assim que esse nosso amor a Cristo Jesus vai reacender no nosso coração. Mas Ele diz também, arrependa-se. Se conectar com Cristo Jesus é um grande privilégio, mas a gente tem que lembrar que quando nós falhamos de viver da maneira que Ele pediu para que a gente vivesse, nós precisaríamos nos arrepender. Quando o nosso coração for novamente invadido pelo amor de Cristo, a nossa resposta vai ser: Senhor, me perdoa. Eu tenho falhado contigo. Eu tenho falhado contigo. Talvez uma imagem que possa te ajudar a entender o que isso significa é quando você briga com seu cônjuge. Você sabe exatamente o porquê que você brigou, e você sabe exatamente por que não deveria ter brigado do modo como brigou, ou ter falado do modo que falou. Mas você sabe que amor
precisa ser reestabelecido quando o ódio ou a briga aparecem no meio do casamento. E para reestabelecer essa conexão, você precisa pedir perdão. Querida, eu não falei do jeito certo. Querido, eu falei do jeito errado. Essa briga separou, desconectou. Mas a conexão precisa de um pedido de perdão. É isso que nós precisamos fazer com o nosso Senhor. Senhor, eu agi do jeito errado. Eu falei do jeito errado. Eu vivi do jeito errado. E por isso eu preciso pedir perdão. E a terceira sugestão de Cristo Jesus é: então faça as obras que você praticava no princípio. Lembra que a primeira coisa que Cristo Jesus elogiou nessa igreja eram as suas obras. Vocês estão fazendo coisas boas. Vocês estão realizando coisas muito legais. Mas agora que você se lembrou de onde você caiu e você pediu perdão, é hora de retomar o que você fazia. Agora que a conexão com Cristo foi reestabelecida, agora que o nosso coração está cheio do seu amor, que o nosso pecado foi confessado e perdoado, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar brilhar a luz de Cristo Jesus. Nós vamos precisar voltar a fazer o que nós fazíamos desde o início. E Jesus Cristo vai dizer para nos encorajar: se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Candelabro é a mesma palavra para luz. É a mesma palavra para lâmpada. É a mesma palavra usada para descrever as igrejas. Era como se Cristo estivesse dizendo: se você não se arrepender, eu vou tirar de você o privilégio de ser luz onde você está. Pare por um momento e pense nisso. Quando nós não nos arrependemos, nós perdemos o privilégio de participar com Cristo Jesus do seu trabalho nessa terra. Nós perdemos o privilégio de brilhar a luz dele. E é por isso que eu acredito que tantas igrejas abrem e fecham no mundo. Porque elas em algum momento se desconectam de Cristo Jesus e não se arrependem. E o Senhor Jesus Cristo vem até aquele lugar e diz: agora você perdeu o privilégio. E nós vemos aquela igreja minguar até deixar de existir. Porque o Senhor está edificando a sua igreja. Mas Ele não está edificando todas as igrejas locais. A igreja de Cristo Jesus continua sendo edificada em todos os lugares. Mas nem toda igreja local representa Cristo Jesus de fato. Meus irmãos, isso é muito sério. Se nós como igreja não nos arrependemos das nossas falhas, se nós não nos reconectarmos com Cristo Jesus, nós vamos perder o privilégio de servi-lo na cidade de São Paulo. Nós vamos perder o privilégio de encontrar Cristo Jesus e de viver por Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele. Porque Cristo Jesus é a fonte de luz que nós precisamos. Cristo Jesus é aquele de quem nós não podemos tirar os nossos olhos. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, mas Ele é o nosso irmão mais velho, Ele vai à nossa frente, Ele mostra o caminho, Ele abre um novo e vivo caminho. E se eu tiro os olhos de Cristo Jesus, eu me desvio. Eu estou em uma jornada até a Nova Jerusalém com Cristo Jesus, seguindo os seus passos. Mas se eu tiro os olhos de Cristo Jesus, eu me afasto do seu propósito, eu me afasto da sua proposta. Eu posso estar fazendo um monte de coisa em nome de Cristo Jesus. Eu posso ensinar da maneira correta, eu posso suportar a perseguição em nome de Cristo Jesus. Mas se os meus olhos não estão fixos em Cristo Jesus, o meu amor vai esfriar e eu vou abandonar a minha missão. E eu queria que você prestasse atenção no modo como Cristo Jesus se apresenta para a igreja de Éfeso, porque nós precisamos lembrar quem Ele é.
E para a igreja de Éfeso ele diz: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. As estrelas representam os mensageiros de Deus, representam os anjos de Deus, representam pessoas que estão a seu serviço. E Cristo está dizendo: eu sou aquele que tenho eles em minhas mãos. Está dizendo: eu tenho poder sobre vocês e sobre a igreja. Eu tenho todos vocês debaixo do meu cuidado na minha mão poderosa. A mão direita é um símbolo de poder e autoridade. Deus, Cristo Jesus, é aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, mas Ele é aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Na imagem de Apocalipse, os 7 candelabros são as 7 igrejas. E olha que imagem bonita. Olha que imagem bonita nosso Senhor está nos oferecendo. Imagine que você está em um grande templo e Cristo Jesus está nesse grande templo, com todos esses candelabros acesos, representando as igrejas. E ele diz: eu estou entre vocês. Ele é quem anda entre as igrejas, marcando a sua presença. Meus irmãos, os nossos irmãos de Éfeso esqueceram que Cristo estava presente. Eles esqueceram que o louvor era para enaltecer a Cristo Jesus. Eles esqueceram que a ceia era a celebração de Cristo Jesus. Eles esqueceram que Cristo Jesus estava presente. E enquanto eles trabalhavam para Cristo Jesus, eles deixavam de amar a Cristo Jesus. Cristo estava lá e eles não estavam ouvindo. Os olhos dos nossos irmãos não estavam fitos em Cristo Jesus. Eles ensinavam sobre Cristo, mas eles não viviam para Cristo. Eles não viviam com Cristo. É assim que o nosso Senhor se apresenta, como um Salvador poderoso e presente. Meus irmãos, o nosso Senhor está poderosamente presente aqui também. Nós só vamos perdê-lo de vista se nós desejarmos ardentemente não vê-lo. Se o nosso coração decidir que não o quer. Porque Ele está poderosamente presente entre nós. E nós não podemos servir a Cristo Jesus somente por causa de tarefas. Somente por causa de responsabilidades. Nós devemos andar com Cristo Jesus, viver com Cristo Jesus. Afinal de contas, a nossa luz só pode brilhar porque Ele é a fonte da nossa luz. Aliás, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós focarmos os nossos olhos em Cristo Jesus, se nós desfrutarmos da sua poderosa presença, nós o veremos por quem Ele é. E Ele é a nossa luz. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Ele é aquele que reluz o seu poder e a sua verdade. Nós resplandecemos a sua luz, a luz dele. Nós refletimos a luz de Cristo Jesus. E se nós estamos falhando em refletir a luz de Cristo Jesus nesse mundo, é porque em algum momento a nossa conexão com Ele foi perdida. Porque em algum momento eu e você nos tornamos como essas lâmpadas apagadas e sem luz. Nós somos tão inúteis quanto uma lâmpada colocada dentro da sua casa reformada, que quando você toca o acendedor, o interruptor, você não tem nenhuma luz. Éfeso era como essa lâmpada apagada. E nós podemos ser exatamente do mesmo modo. A estrutura estava lá. A essência até estava lá.
mas eles não tinham mais amor por Cristo. Eles já não estavam mais funcionando. Eles eram inúteis. Mas é por isso que Cristo chama de volta a igreja e diz: eu sou a luz. Quem estiver conectado comigo vai brilhar. A luz do Evangelho vai resplandecer daqueles que estão vivendo em íntima conexão com Cristo. Que o Evangelho vai ser pregado, anunciado e vivido por aqueles que estão conectados verdadeiramente com Cristo Jesus e que podem ser luz nesse mundo, porque eles conhecem a verdadeira luz do mundo. Porque sem Cristo, nós não podemos iluminar a cidade de São Paulo. Sem Cristo, nós não podemos resplandecer a luz do amor de Cristo Jesus. Nós não podemos viver e proclamar o Evangelho. O que é que Jesus quer nos dizer quando nos ensina, nos envia a carta de Éfeso? E quer nos ensinar que a luz de Cristo Jesus é necessária nesse mundo. Não importa quão aparentemente gloriosa ou luminosa sejam as luzes da cultura da nossa cidade, a nossa cidade precisa conhecer a luz de Cristo Jesus. E nós não seremos testemunhas da verdade de Cristo Jesus se nós não nos lembrarmos de quem Cristo Jesus é. E a grande tragédia de Éfeso não foi que eles passaram por um grande escândalo. A grande tragédia da cidade de Éfeso não é que eles tinham enfrentado um cancelamento. A grande tragédia é que eles permitiram um esfriamento. Eles deixaram de amar a Cristo Jesus. E eles perderam o amor pela missão de Cristo Jesus. E eles perderam o amor pela missão que tem em Cristo Jesus. Eles se permitiram esfriar. Por isso eu queria perguntar para você: você ainda ama Cristo Jesus? Seu coração ainda se acende por amor, de amor por Cristo Jesus? Quando você ouve a mensagem do Evangelho, o seu coração ainda se alegra. Ainda existe exultação pela graça de Deus, revelada de modo amoroso a pecadores como eu e você. Você ainda ama a Cristo Jesus. Você ainda ama o Evangelho de Cristo. E estaria pronto para ser um representante de Cristo Jesus, vivendo e proclamando esse Evangelho onde você está? Se nenhuma dessas coisas é verdade no seu coração, você estaria pronto para se arrepender? E buscar a Cristo Jesus novamente? Meus irmãos, essa é a cidade de Éfeso. Essa é a igreja de Éfeso. Muito parecido com a nossa cidade e com aquilo que a nossa igreja precisa. Nós precisamos voltar os olhos para Cristo Jesus. Nosso coração precisa estar cheio da sua presença, porque somente assim nós seremos luz na cidade de São Paulo, como nós somos chamados para ser. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela forma grandiosamente clara que a Tua palavra nos ensina. Nós queremos ver o Teu grande amor, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos, Senhor, desfrutar da Tua graça. Senhor, nós Te amamos, mas nós somos falhos. Nosso coração se perde nos meios dos nossos temores e ansiedades, das nossas preocupações, mas Senhor, nós amamos o Senhor e nós queremos buscar a Tua presença, nós queremos viver para a Tua glória, nós queremos viver de uma maneira que reflita o grande amor gracioso que o Senhor tem a nos dar. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer o arrependimento que precisamos e que o Senhor nos ajude a voltar para o lugar de onde nós saímos. Nós queremos viver o nosso primeiro amor. Nós queremos viver, Senhor, esse amor apaixonado por Ti, cheio da Tua graça, cheio de gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.